ser o carro-chefe de várias ministrações. Agora de tarde eu estava pensando nisso, né, gerando essa mensagem no meu coração. Eu resolvi colocar no papel. Eu li o livro de Atos dos Apóstolos em pouco mais de uma hora, irmãos. Eu li vários capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Eu queria aprender da igreja primitiva como é que eles viveram aquela dimensão, né? E aí eu coloquei no papel, irmãos, comunhão no partir do pão, comunhão nos bens, comunhão na oração, comunhão, que fui fazendo uma listinha, enchi um papel inteiro de vários aspectos da comunhão. Você pensa que é uma coisa rápida, simples, que a gente fala assim em poucos minutos e acabou. Não, não é. Existem tantos aspectos para explorar, para aperfeiçoar, para melhorar a nossa comunhão. Vários aspectos. Existem obstáculos para a comunhão. Vai ser uma mensagem separada. Vou mostrar a vocês o que são os obstáculos da comunhão, que nós precisamos tirar da nossa vida para vivermos a dimensão da igreja primitiva. Então, queridos, vai dar pano para manga, vai dar várias mensagens. A de hoje é de meia horinha rápido. Mas no domingo pretendo voltar à carga e nós vamos nos aperfeiçoar na comunhão. Isso vai ser maravilhoso. Então, abra sua Bíblia para a gente começar. A mensagem de hoje é bem simples. Nós vamos dar a raiz, né, de tudo, vamos no alicerce que é Jesus. Está lá em Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Essa série de mensagens vai ter por tema este título: Resgatando o padrão de koinonia da igreja primitiva. Koinonia, palavra grega para comunhão. Resgatando o padrão de koinonia da igreja primitiva. Qual é o nosso alvo? Parecermos mais com a igreja inicial. Amém? Vocês vão ver que isso implica até no ganhar alma. Vai implicar em um monte de aspectos. Então, quanto melhor nós formos nesse quesito, como cantamos aqui nas canções, né, temos que ser amar uns aos outros, o Senhor ordena a sua bênção. Quanto mais nós aperfeiçoarmos isso, mais o Senhor vai enviar almas aqui para se unirem em nós. Você quer que tenha mais gente aqui nessa casa? Então, que temos um dever de casa, é uma lição para fazer. Melhorar a nossa koinonia, comparando com a da igreja primitiva. João capítulo 13, verso 34, igreja. Eu prometo a vocês que a mensagem é bem rápida hoje. Mas tem que ser certeira. Às vezes não precisa de muitas flechas, mas a flecha que acerte o alvo, né? Davi tinha um monte de pedra, mas uma só acertou a testa do gigante. Metáfora é pertinente. Se eu conseguir atingir o alvo com poucos textos, é melhor que eu falar muito e não conseguir atingir o alvo. Abriram aí, irmãos? Muito bem, vamos lá. Quero mostrar a vocês que a raiz de tudo é uma ordem de Jesus. Uma ordenança. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical Eclesiologia, e na última ministração eu falei da primeira ordenança, que é a Santa Ceia. Lembram? Nós chamamos a Santa Ceia de ordenança. Ordenança é ordem. É uma ordem direta de Jesus para que celebremos a Santa Ceia. A segunda ordenança, a segunda ordem, é que nos batizemos nas águas. A segunda ordenança do cristianismo, ou a primeira, dependendo da ordem que você pensar na sua mente, é primeiro batiza nas águas, depois toma a ceia. Mas a ceia foi instituída antes, né? Apesar de que o próprio Jesus também batizou nas águas. Enfim, estou aqui procurando quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas o fato é, queridos, que todas essas duas ordenanças são ordens diretas para a igreja. Temos que nos batizar e temos que tomar a Santa Ceia. Pode dizer amém? Amém. Normalmente reduzimos as ordenanças a essas duas. O resto é a lei da Antiga Aliança, que é adaptada para o Novo Testamento.
Jesus resumiu a lei de Moisés a 2 artigos da lei. Quais são? Amará o Pai acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Fazendo isso, já cumpriu toda a lei. Toda a lei, todos os mandamentos da lei estão vinculados e estão resumidos nesses 2. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você o adora, você o teme, você o serve, amém? Você faz sua vontade. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você não mata, você não trai, você não rouba. Tudo que está na lei se resume a esses 2. Então, tirando da lei geral para toda a igreja, 2 ordens foram acrescentadas: batismo e Santa Ceia. Eu vou propor a vocês que tem mais uma ordem. Está aí no texto, João 13:34. Existe uma outra ordem, uma outra ordenança de Jesus? Tem. Queria que você lesse em voz alta, nem é sempre que a gente fala nesse aspecto. Vamos lá? Novo o quê? Mandamento vos dou. Se é novo, já estava sendo vivido? Estava em voga? Não. Se é novo, não é isso? Tudo mais Jesus já tinha explicado para os discípulos, mas agora ele enfatiza uma nova ordem. Mandamento não é sugestão, mandamento é a ordem do Senhor, que a gente deve ouvir e acatar e obedecer. Amém? Então Jesus vai falar desse novo mandamento. Não são os 10 mandamentos, é o novo, que diz o seguinte: novo mandamento vos dou. Leia aí, irmãos, qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Diga assim comigo: amar o meu irmão é uma ordem de Jesus. Entendeu? Não é só uma sugestão, é uma ordem. É um mandamento. Saiu do aspecto apenas de uma palavra, como outra qualquer, e se tornou um preceito para nós seguirmos. Eu tenho que amar o meu irmão, porque Jesus mandou, é mandamento. Se torna o mandamento de amar o meu irmão uma coisa um pouco mais, digamos assim, oficial, e tem um peso maior. Jesus poderia dizer assim: eu gostaria que vocês se amassem. Seria bom se vocês se amassem. O ideal seria que vocês se amassem. Mas não é isso que é dito aqui. Jesus está dizendo para o discípulo diretamente: eu estou dando um novo mandamento, uma nova ordem. Eu estou falando para vocês: amem um ao outro. Essa é a minha ordem. Vamos entender? Amém. Então deixou de ser sugestão para ser mandamento. Se torna com peso de lei. Não é uma lei espiritual. Então vou ler de novo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Essa é a nova ordenança. Batizem, tomem a Santa Ceia e amem um ao outro. São as minhas ordenanças. Todo mundo entendeu o peso de ordem? E aí, verso 35, Jesus vai dizer por quê. Por que isso é importante? Verso 35, leia em voz alta. Isto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então é uma condicional. Se a igreja obedecer a Jesus e colocar em prática o amar um ao outro, os de fora vão nos qualificar como verdadeiros cristãos. Entenderam? Por que muita gente não vê a igreja às vezes com bons olhos? Porque tem coisa errada, porque tem coisa que escandaliza, porque tem desunião, porque tem gente no meio da igreja que peca, que transgride. Mas se vivemos o ideal de Jesus, se vivemos esse mandamento com muita força, os de fora vão nos qualificar como cristãos. Vão acreditar que existe algo diferente na igreja.
Pensa, queridos, muitas pessoas se unem por vários motivos. Tem gente que se une, por exemplo, por causa de time. O fanático por jogo, né? Futebol. Se une, vai lá uma liga de torcedores. Pessoas que não se gostam. Pessoas que nem se conhecem. Mal se toleram. Mas são unidas por uma única paixão. Mas não é amor ali de verdade. Não há nenhuma ligação mais profunda, senão a devoção a um time. Pessoas se ligam por vários motivos, formam organismos, formam partidos políticos, com o mesmo ideal, mas não quer dizer que essas pessoas se amem. Então nem tudo que forma um corpo, que forma uma liga, tem o ingrediente mais importante que é o amor. Mas o cristianismo, a igreja cristã, tem que ter amor. Parece tão básico, né, irmãos? Parece chover no molhado, você já sabe disso. Mas estou mostrando a vocês um aspecto importante. Sem esse amor evidenciado, a igreja não é reconhecida como de Cristo. Vamos entender? Importante, irmãos. Jesus deu um mandamento para nós, e através desse mandamento vivido, os de fora, todos, o texto diz todos, vão reconhecer, vão conhecer que sois meus discípulos. Cristão tem que ser reconhecido pelo amor. Todo cristão. Todo cristão, sem exceção. É o nosso distintivo. É o que nos distingue dos outros. O que é aquela reunião ali? Deve ser cristão, porque estão ali se amando. Entenderam? Então, querido, abra mais um texto, está em João capítulo 13, migra aí para o capítulo 15, do verso 12 ao 17. Então, deixar bem enfatizado que são mandamentos, não é uma sugestão. João 15, verso 12. Vocês sabem que o apóstolo João, ele, junto com o seu irmão Tiago, é chamado de filhos do trovão, Boanerges. Eles, antes de serem aperfeiçoados, queriam tacar fogo lá em Samaria e matar todo mundo. Jesus teve que dizer para eles: vocês não sabem de que espírito sois. Eles eram homens de tempo, eram fortes, queriam matar. Mas João, depois de convertido e ser trabalhado pelo Espírito, ele se torna um apóstolo do amor. João vai escrever suas cartas, chama todo mundo de filhinhos, filhinhos, e só fala o tempo todo de amor, amor, amor. É a carta que mais fala de amor, é a carta de João. Amem, 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 se amem. E segundo a história, João morreu em Éfeso. Ele não morreu na ilha de Patmos, onde recebeu as revelações do Apocalipse. Ele foi para Éfeso e terminou seus dias com quase 100 anos, ou 100 anos completos. E a última frase que saiu da boca de João foi: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Até o último fôlego de João foi liberando essa sentença: amem-se uns aos outros. Olha para o texto agora, João 15, 12. Não é à toa que João, no seu evangelho, enfatiza esse amor. Quem quiser ler com o pastor, vamos lá? O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se o quê? Se fazei o que vos mando. Qual é o contexto dessa palavra de Jesus aí? Tudo que Jesus mandou, nós temos que fazer tudo. Mas dentro do contexto está falando do quê? De amar um ao outro. Eu quero que vocês me obedeçam nisso. Amem um ao outro. Eu estou dando a minha vida para que vocês façam isso. Eu estou dando o maior exemplo de todos. Eu dou a minha vida por vocês. Mas eu estou pedindo, não, eu estou mandando. Amem um ao outro. Vocês estão entendendo a ênfase aí? E aí o texto diz assim: vós, verso 14, de novo. Leia em voz alta, igreja. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Quem manda é Jesus, nós obedecemos. Já não vos chamo servos, escravos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de
Pai os tem dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus está falando de fruto que os discípulos iam produzir para o reino. Jesus está falando de orações que seriam atendidas se os discípulos obedecessem a Jesus. Mas perceba que ele vai tocar na tecla de novo do amor. Verso 17. Vamos lá? Isto vos mando, e vos ameis uns aos outros. Percebeu que 2 vezes na mesma sentença está falando, eu estou mandando. Eu estou mandando. Amem uns aos outros. Amém? Quantos entenderam a ênfase? A gente passa uma leitura devocional em casa e não percebe esse detalhe, que é uma ordem e que Jesus repetiu 2 vezes, numa frase curta. E quando se repete 2 vezes alguma coisa da cultura hebraica, é ênfase. Quer ter as suas orações atendidas? Quer prosperar na obra do reino? Qual é o quesito mais importante? Amar seu irmão. Ame uns aos outros. Abre, por favor, sua Bíblia agora em 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Os apóstolos entenderam e eles reforçaram esse mandamento de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9. É tão importante esse fundamento que o apóstolo Paulo vai falar disso várias vezes. Mas eu separei só esse versículo como exemplo. Vamos lá? Quem achou? 1 TS 4:9. Quem quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá? No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar uns aos outros. Paulo diz, vocês sabem que é essa a vontade de Deus. Ou não sabem? Sabe ou não sabe? Quantos dizem amém? Você sabe que é a vontade de Deus que você ama o seu irmão? Sabe? É até retórico, né? Ficar falando sobre isso o tempo todo. Vocês são instruídos por Deus, que derramou amor no seu coração para amar o seu irmão. A igreja é uma coisa muito interessante, né? Eu falei de organismos mundanos que se unem por um objetivo comum. A igreja também não é diferente. São pessoas distintas que se unem por um objetivo comum. Porém, queridos, a exortação é pertinente. Independente de quem foi seu irmão no passado, independente se ele foi uma pessoa boa ou má, uma das coisas que eu mais analisei quando li o livro de Atos hoje, é que o apóstolo Paulo perseguia a igreja, você sabe disso. Mandou prender e feriu alguns irmãos. Não há na Bíblia que ele matou, mas consentiu na morte de Estevão. Concordou que ele morresse. Queria que Estevão morresse. O fanatismo religioso de Paulo, ele massacrou cristãos. Ele perseguiu, ele prendeu com violência. Era um homem temido. Aí o apóstolo Paulo se converte na estrada de Damasco. Jesus joga ele no chão e ele vem a Cristo. A palavra de Deus diz, e quando Paulo começa a procurar os irmãos da igreja, o que tu acha, irmão, que os irmãos pensaram? É a armação desse perseguidor, está se fingindo para poder entrar no nosso meio e nos prender, nos matar. Ficou todo mundo, não foi com uma pulga atrás da orelha, foi com um elefante atrás da orelha. Paulo não, Paulo, que isso? Paulo é perseguidor, é cruel, é matador, odeia cristão. Aí a palavra de Deus diz que só um homem que se unia a Paulo, Barnabé. Barnabé foi para o lado de Paulo. Ananias foi que o Senhor usou para ele ser curado e cair as escamas dos olhos. Mas Ananias também tinha medo de Paulo. Leia o contexto.
Não, Senhor. Ele discute com Jesus. Ananias discute com Jesus. Ele não. Esse cara mau não. Esse cara mau é vaso escolhido, Ananias. Eu escolhi ele, Ananias. Então a igreja é constituída de pessoas, muitas vezes, cujo passado o teu irmão não conhece. Mas se fosse trazida à luz o testemunho, alguns iam se espantar das pessoas odiosas que nós éramos no passado. Egoístas, safados aí. É verdade, valia nada. Bêbados, viciados em drogas, trapaceiros, pessoas que não prestavam realmente, ladrões. A igreja é formada de ex um monte de coisa ruim, irmãos. A igreja é formada de ex um monte de coisa ruim. Então há uma distinção, no corpo do Cristo. Ele junta um monte de gente diferente, com históricos diferentes, com vidas pregressas às vezes terríveis, e coloca neles o seu Santo Espírito, em todos eles. E aí quando coloca esse Espírito, a palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Aí eu consigo olhar para aquele irmão que é péssimo, que foi péssimo, e amar esse irmão. É outra coisa. Eu nasci de novo no alto do Morro do Borel, num culto lá em cima do morro, cheio de bandido. Eu me lembro que tinha um irmãozão lá naquele culto lá do Borel. Ele era grandão, tipo o pastor Paulo, um grandão assim. No dia que eu cheguei lá pela primeira vez, ele me conhecia, ele me tirou do chão, irmão. Ele me deu um abraço de urso assim e me tirou do chão no abraço dele. Fiquei igual um boneco de mola assim no braço do irmão. Mas você era magrinho. Eu era bem magrinho, pesava 60 quilos. Eu não pesava os 94 que eu tenho hoje, eu pesava 60. Mas mesmo assim, ele não me conhecia. Mas aquele homem veio e me deu um abraço daquele desconcertante. Me tirou do chão e ficou me sacudindo assim no ar. Nunca tinha me visto. Depois fiquei sabendo que era um grande bandido ali daquela região que se converteu. Parecia uma criança. É o poder de Deus derramado em nosso coração, amém? Que faz com que a gente ame pessoas que são, talvez no passado, detestáveis, pessoas horrorosas, que ninguém nem queria andar com ela, e agora te ama. A gente tem capacidade de amar, amém, povo santo? Então, o amor que a igreja vive é diferente do amor interesseiro dos outros grupos. Haver um amor que tem que ser absolutamente altruísta. Amar sem esperar nada em troca. É muito diferente. Amém? Vamos para outro texto. Primeira carta de João, capítulo 3. Eu falei que os apóstolos ratificaram, endossaram o mandamento de Jesus. Nós temos obrigação de amar uns aos outros. É uma ordem. 1 João 3,9. Primeira carta de João antes do Apocalipse. 3,9, estão terminando, irmãos. Mais 5 minutos eu termino a mensagem. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 9. Vamos lá. Quem achou aí, diga amém. Amém. Leia em voz alta comigo, estamos terminando. Vamos lá, igreja. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é o que, irmãos? A divina semente. Diga assim: o Senhor plantou em mim divindade. Entendeu o que você acabou de proferir? Você era uma casca oca, só tinha alma. Agora dentro dessa casca oca tem Espírito Santo. Tem algo que você não nasceu no ventre da sua mãe com ele, foi adquirido depois. O Senhor plantou na minha terrinha, no meu coração, seu Santo Espírito, para eu produzir fruto do Espírito. Esse texto é magnífico, não é? O texto diz, vou ler novamente: todo aquele que é nascido de Deus, nascido de novo, não vive na prática do pecado, pois que permanece nele é o que, igreja? Divina semente. Diga assim: a semente de Deus está em mim. Amém? Lê o resto. Ora, esse não pode viver pecando porque nasceu de Deus.
10, igreja. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. A antítese também é verdadeira. O contrário também é verdadeiro. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão. Perceba a diferença. O que distingue a igreja? O amor. Quem ama o seu irmão é diferente daquele que está no mundo, nas mãos do inimigo, que praticamente odeia todo mundo, mesmo que não fale, mesmo que seja no seu interior. As pessoas hoje mal se cumprimentam. Até hoje eu acho isso estranho, irmãos. Eu moro numa rua há 28 anos, a mesma rua. Eu nunca mudei depois que casei. Eles passam por tanta gente. Faço questão de cumprimentar várias pessoas. Nem todas cumprimentam. Principalmente a geração mais nova. A geração mais nova não sabe cumprimentar. Né? Os garotões, as garotonas de hoje, passam pelo adulto, fala nada, nem olha. Estão no celular, estão pensando em outra coisa. É falta de respeito mesmo. Falta de consideração. Minha mãe me ensinou a passar pelo mais velho e dar bom dia. Pelos outros e dar bom dia. Eu não sou mais velho como qualquer um. Eu até hoje dou bom dia. Não é? E no meio cristão a gente diz a paz. O pessoal está tão preguiçoso que nem fala paz, fala pá. Preguiça. Fala completa a paz do Senhor Jesus. Pá. Já levanta a mão igual o índio assim. Pá. Já viu esse cumprimento? Pá. Meu Deus do céu. As pessoas têm tanto medo uma das outras, tanta desconfiança que a outra vai lhe fazer mal, que não cumprimentam. Tem hora que eu faço de propósito. Vou vendo alguém diferente na rua, eu vou olhando na direção dela para ver se ela está olhando meus olhos. A pessoa desvia o olhar só para não cruzar o olhar. E as pessoas estão vivendo desse jeito. Mas nós, a igreja, não. A igreja tem que ser diferente. Nós temos que ser distinguidos pelo amor. É o que está escrito aí no texto. Amém? Verso 11, igreja, para terminar esse trecho aí. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não ignore seus irmãos. Amém? Nunca ignore seus irmãos. Tem uma oportunidade, fala com seu irmão, puxa papo, puxa assunto. Não é? Você não viu ele o dia inteiro, está vendo agora. Sabe se ele está com algum problema? Sabe se está com dor de barriga? Sabe se está passando algum problema na sua família? Pergunta para o seu irmão, vira para ele. Como é que foi seu dia? Não entre e sai sem comunicar com seus irmãos. Eu sou pastor, eu tenho obrigação, até obrigação minha, falar para as minhas ovelhas. Mas se você entendeu, isso é para todos nós. Vamos entender? Não é só do pastor. Às vezes eu deixo de falar com alguém e a pessoa fica até aborrecida comigo, né? O pastor não falou a paz do Senhor para mim hoje. Meu Deus, são várias cabecinhas, dá para falar todo mundo ao mesmo tempo. Não, irmão, só no microfone. Aí eu passei pelo irmão, não cumprimentei naquele culto, pronto. Ela gera na mente dela um factoide que eu não a amo. O legal é que depois ela vem cair em si, fica comigo preso assim no coração dela um tempão. Depois ela me libera e depois me comunica que me liberou. Pastor, eu te perdoei. Eu falei, perdoa de quê? Eu nem sei. Aquele dia que o senhor passou e não me deu a paz. Meu Deus, eu nem vi. Mas estava preso no coração do irmão, da irmã. Ela mesmo se libera e ela mesmo me libera perdão e me comunica. Pastor, tu já está liberado. Eu nem sabia que estava preso. Até a bebezinha riu ali. Eu nem sabia que estava preso. Para com isso, irmão. Se você quer trocar palavra com o seu irmão, quer saber dele, fala com ele. Vai até ele, pergunta para ele. Pô, estou preocupado com fulano. Vai até ele, pergunta. Conversa, bate papo.
Vou estimular sempre que você vá até o seu irmão. Amém? Para a gente terminar a igreja, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41. Atos 2, 41. Vou ler essa porção que vocês sabem. Qual foi o resultado da obediência? Jesus deu mandamento para amar um ao outro. Os apóstolos fortaleceram o mandamento de Jesus. Igreja, ame um ao outro. Quando o Espírito Santo foi derramado na igreja inaugural, em Jerusalém, qual foi o efeito? A igreja colocou em prática e amou um ao outro. É simples assim. E eu vou ler rapidamente esse texto com você, que você já conhece e deveria conhecer até de cor. E na próxima mensagem eu vou esmiuçar outros aspectos da nossa comunhão. Amém? Tem muito mais coisa para falar. Quantos já estão usando o texto? Amém. Atos 2, 41. Fica de pé, vamos ler todos de pé. Já vou terminar. Aí você lê junto comigo e a gente encerra. Vamos lá? Leia comigo a partir do verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quantos, irmãos? Quase 3 mil. Não chegou a 3 mil, não. Quase. Deve ter sido uns 2.900 e um pouquinho. Quase 3 mil. Mais adiante, que eu li o Atos todo, vai ter mais 5 mil. Mais adiante vai ter dezenas de milhares. Está escrito assim na sua Bíblia. Começou com 120 no cenáculo, quase 3 mil, mais 5 mil e depois dezenas de milhares. Amém? Foi a expansão da igreja inicial. Verso 42, vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Diga assim, na koinonia. A palavra grega em questão é koinonia. Comunhão é ter tudo em comum. Tudo é comum a todos. E na koinonia. O que mais? No partir do pão e nas orações. Estavam sempre juntos, estavam sempre comendo juntos, estavam sempre orando juntos. 3 mil pessoas. Você entenda como é que foi se mover. Não foi só entre os 120, mas acrescentou mais quase 3 mil. Deve ter completado os 3 mil. Não é? Quase 3 mil, mais 120. Deve ter chegado a 3 mil e pouco. E todos eles perseveraram na comunhão, na koinonia. E o verso 43 diz, vamos lá? Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Todos, diga assim, mais de 3 mil estavam juntos. Formou um grande grupo, né, irmãos? E aí diz o texto, e tinham tudo em comum. 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuíram o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Imagina que era gerenciar essas milhares de pessoas nesse mover. Foi só o poder de Deus, né, irmão? E aí, para terminar, irmãos, 46. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47. Louvando a Deus e contando com o quê? Preste atenção, Jesus disse, se vocês se amarem uns aos outros, todos vão ver que são meus discípulos. Os de fora. Agora, Atos dos Apóstolos diz que por causa desse mover de amor maravilhoso, contando com a simpatia de todo o povo, o povo de fora da igreja, aí não é o povo da igreja, os de fora viram aquele monte de gente congregada, e se amando, e se abençoando, e cantando, e louvando junto, comendo junto, e o povo achou aquilo interessante. Quem estava de fora da igreja achou aquilo lindo. Esse é o contexto. Cumpriram
a coinonia, o Senhor fez com que aquilo achasse graça diante dos homens. Nós estamos entendendo como é necessário nós alcançarmos isso, irmãos? Amém. Nós não queremos impactar outras vidas, não queremos que o Senhor traga mais almas, então começa conosco aqui, ó, nosso dever, exalar tanto amor nesse lugar, que as pessoas vão ficar atraídas. Eu quero estar nisso aí. Amém. Eu quero pertencer a isso aí. Contando com a simpatia de todo o povo, e aí Deus dá graça. Enquanto isso, o que a igreja? Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Como é que o Senhor fica grato com a obediência do seu povo e Ele mesmo vai atrair as almas para dentro do aprisco? Quando a igreja é uma em amor. Quando estamos expressando amor uns aos outros. Então temos muito dever de casa, queridos. Vou mostrar a vocês as nossas fraquezas para amar. E outras mensagens. Amém? Vamos vencer tudo, queridos. Já não há mais tempo, né? Eu creio sempre que nós estamos assim, em cima da hora já. Passando da hora já. De vivenciar o que a palavra de Deus diz. Então vamos vencer isso para a glória do Senhor. Amém? Para a gente terminar então, queridos, pega um irmão para orar. Você vai orar com ele vai orar contigo. Orações em duplas. E vamos na paz de Cristo Jesus.